Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulino Lopes, sou educador financeiro e investidor. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de falar para vocês um tema que está repercutindo muito, né? Uma dúvida, né? Principalmente para você que é investidor, né? Justamente as lojas americanas, né? Recentemente foi descoberto, né? Pelo CEO, né? Ex-CEO, que é o Sérgio Rial. Vou contar a história dele aqui para vocês, resumida aqui, né? Ele foi CEO por algum tempo, né, do Banco Santander, né, e muito bem sucedido, né? O Santander teve, né, durante o tempo que ele passou lá, né, teve um bom desempenho, né? E recentemente, esse ano agora, ele foi contratado pelas lojas americanas, né? Então todo mundo ficou naquela expectativa, uma pessoa do nome renomado, que nem ele, né? Então todo mundo, inclusive as ações subiram bastante, né? Ações da Americana. E aí todo mundo na expectativa, mas aí 10 dias depois, o mesmo pediu sua demissão ao ter descoberto um rumo de, até o presente momento que ele tinha descoberto, de 20 bilhões. Pois é, 20 bilhões. Sendo que o patrimônio que ela tem até o momento era 11 bilhões, quer dizer, muito superior. Mas o pior não é isso. O pior é, até onde iria isso, né? Poderia ser muito maior, até onde ele descobriu. Só que hoje ele não é mais, né, CEO da Americana, deixando bem claro, ele entregou e não quis assumir. Então, eu vou falar nesse vídeo, pessoal, justamente o que está acontecendo. Será que a Americanas vai decretar falência? O que será agora? Quais serão os rumos dela, né? O que ela terá que fazer ou já está fazendo, né? Então, fica nesse vídeo comigo até o fim, pessoal. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente qual a situação dela, a minha opinião e o que está acontecendo no momento. Para isso, eu peço a todos vocês que, se puderem, se inscreva no canal, pessoal, se não são inscritos, se caírem aqui de paraquedas. Dê aquele like, isso ajuda bastante, né? Ative o sininho para que você possa ser sempre notificado assim que tiver um vídeo novo, né? Também, pessoal, curtam, né? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância para as pessoas. Sem mais delongas, bora pro vídeo, pessoal. Bom, abrindo aqui a tela do meu notebook, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, e vocês vão entender até onde esse rombo pode impactar. O rombo das Americanas afetou também os investidores do Nubank, pessoal. Você tem uma ideia, o Nubank, as ações das lojas magazines, das lojas americanas, as lojas americanas, elas registraram queda bastante significativa, né? Suas ações caíram bastante, conforme vou passar para vocês aqui as informações, né? E está aqui no site. O fato das ações das lojas americanas registrarem queda de 82,35% em 5 dias, ela afetou tanto os investidores na bolsa de valores como pessoas que colocaram dinheiro no reserva, né? Imediatamente ofertado no banco do Nubank, né? Quer dizer, se você tem alguma reserva no Nubank, de certa forma o Nubank ele foi afetado, mas eu vou passar mais detalhes para vocês, também não há motivo para se preocupar. Isso porque enquanto os acionistas do ativo acompanhavam a derrocada, né, da empresa, a desvalorizada pelo mercado após o CEO Sérgio Rial reportar um rombo de 20 bilhões no balanço. Então, investidores do fundo de renda fixa do Nubank foram afetados porque o produto reservado para compor a reserva de emergência investia 1% de seu patrimônio em debêntures da varejista, né,
e da B2W Marketplace. O que isso quer dizer, pessoal? Será que é um motivo para você se preocupar? Eu diria que não, porque como diz aqui, representa 1% do Nubank, ou seja, acredito eu que o Nubank não vai sofrer tanto impacto assim, porque 1% só do seu patrimônio. E Debêntures, para quem não sabe, é empréstimo, né? Que eles ofertam, né? Ele pega parte do que você deixa lá reservado, ele empresta para outras pessoas. Então, eu acredito que você não vai ser muito impactado, porque é um valor bem significativo para o patrimônio do Nubank. Eu não creio que vai afetar tanto por o Nubank ser um banco consistente e ter uma rentabilidade boa e representar só 1% para o Nubank, né? Então acredito que não vai ter muito. Porém, aqui diz que essa porcentagem significa que parte dos recursos do fundo do Banco Digital para a reserva de emergência estava alocado em títulos, né, representativos de dívidas emitidas pelas empresas para angariar recursos. Com isso, a quantidade de dinheiro dos cerca de 1,5 milhões de cotistas no fundo do banco compõe a lista de débitos da Americana. Ao todo, no Nubank, reserva imediata tem 18,60% do patrimônio aplicado neste tipo de investimento do Nubank, né? Aqui diz, né? Quer dizer, parte dos recursos, né, tem investido nas lojas americanas, né? Então, aqui vão as consequências, né? O rombo das Americanas fez com que o fundo passasse a ter um desempenho abaixo do CDI. O CDI, para quem não sabe, né, é um referencial, né, que os bancos têm quando você vai deixar um dinheiro lá num CDB. Então, o CDI é uma taxa de referência, né? O CDI é o certificado de depósito bancário, que um dos bancos empresta para o outro. Vamos supor, se o Nubank aqui ficou no vermelho, ele vai pegar empréstimo do outro banco e vai pagar a taxa do CDI, que é uma taxa que existe para o banco. O mesmo quando você vai emprestar seu capital e deixar ele em CDB, você vai pagar a taxa. Se a taxa do CDI estiver 100%, você vai pagar justamente 100%. Às vezes tem até mais um pouco a rentabilidade. Então, o CDI, para quem não entende, pessoal, não vou me ater muito aqui para não entender. Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, você volta lá e você vai entender melhor o que é um CDB e o que é um CDI bem melhor, para a gente não saber aqui. Mas entenda que o CDI é uma taxa de referência de empréstimo dos bancos, né? Uma taxa de juros. Então, aqui diz que o referencial, né, no último semestre, a carteira do fundo tem ganhos de 6,4%, enquanto o CDI tem alta de 6,6%. Então aqui diz que até quinta-feira, dia 12, né, antes da informação que levou a derrocada das ações da varejista, os ganhos do Nubank em 6 meses eram de 7,35%, 39%, enquanto a do CDI era de 6,63%. Então, realmente teve uma queda significativa, mas eu tenho certeza, eu acho que o Nubank não vai ter como reparar isso, né? Então aqui diz mais que o fundo de reserva imediatamente o patrimônio de quase 2,6 bilhões é vendido como um produto de baixo risco dentro das ferramentas. Caixinhas, uma série de poupanças oferecidas pela Fintech. Então aqui diz que os papéis de Americana, por sua vez, também eram considerados de baixo risco por agências, né, raters. Então, a rentabilidade negativa do produto provocou uma enxurrada de reclamações nas redes sociais, com os investidores questionando a perda com o fundo. Influenciadora conhecida por fomentar a educação financeira nas redes sociais, né, Nath Finanças, né, usou o Twitter para criticar a estratégia de investimento utilizada pelo Nu Reserva Imediata. Segundo está aqui, e segundo ela, o fundo do Nubank não deveria ser recomendado como uma opção de reserva aos clientes da instituição financeira, né? Você vê aqui, né, que Nath Finanças, na verdade, né?
Ela até colocou aqui que outra coisa, estou falando do Nubank, mas existem outros fundos que perderam dinheiro. O Nu é o mais popular entre os meus seguidores, ela diz aqui, né? Então ela destacou aqui também opções melhores para ganhar dinheiro, né? De acordo com a ANAC. As melhores escolhas para criar reserva de emergência são certificados de depósito bancário, no CDB, com liquidez diária e o Tesouro Selic. Eu concordo plenamente. Então, pessoal, diante disso tudo aqui, o que é que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês, né? Esse rombo foi descoberto por esse CEO, Sérgio Leal. Ele, durante esses 10 dias que ele passou, ele veio para assumir, mas ele não ficou só 10 dias e encontrou isso. O que é que acontece? Qual é a situação? Veja só, hoje descobriu-se que o rombo é bem mais profundo ainda, né? Ela estimou, salvo engano, que o patrimônio dela até o momento não se sabe de 11 bilhões, salvo engano 16, não bem lembrado aí, mas então 20 bilhões já era um absurdo para ela se recuperar, né? Quase praticamente mais que o dobro, né? E aí o que acontece? Foi descoberto que na verdade não só é 20 bilhões, e sim 40 bilhões, o que dificulta muito mesmo. E agora, Paulinho, o que é que vai acontecer? Ela vai falir? Como é que fica a situação? Bom, as Americanas, ela é uma loja quase centenária, né? Parece que ela falta 6 anos para completar, pouco mais de 6 anos para completar 100 anos. E aí o que acontece com o varejo, né? O varejo, ele, apesar desse tempo todo, vem sofrendo inúmeras quedas, né? Com as crises aí que tiveram aí do coronavírus e ao longo do tempo, né? Uma rede que vem se firmando por muitos tempos, né? E aí o que acontece? Acontece que o varejo é o seguinte, pessoal. Eu vou explicar para vocês detalhado o que vem acontecendo, né, com ele, né? Com a loja, né? O varejo, ele, por exemplo, compra uma geladeira por 1.500. Só que ele vai ter que vender aquele produto. Ele compra a prazo, né? Ele não paga à vista, porque para os varejistas é mais interessante ele comprar no longo prazo, né? É mais interessante que ele antecipe isso mais para frente, porque ele vai vender também no prazo também. Então, se ele pegar 10 geladeiras e vender várias no prazo, ele vai ter dinheiro em caixa. Pode fazer em caixa. Só que acontece o seguinte, ele estende o prazo para muito longe, só que às vezes ele não tem aquele dinheiro naquele mês para pagar muitas vezes, e aquilo ali vai se acumulando. Ele tem que vender no prazo também, que a maioria dos clientes compram no prazo, para poder repassar o produto. Só que muitas vezes isso vai se alongando e vai virando tipo uma bola de neve. Pense você, por exemplo, muitas vezes você não tem o dinheiro para dar à vista, né? Ou você tem, mas você tem outro compromisso com aquele dinheiro. Então, às vezes você muitas vezes compra, divide a perder de vista, né? Mesmo pagando um juros alto, e com aquele dinheiro você pode fazer outra coisa, né? Claro que se você botar no investimento bom, vai ter rentabilidade boa, mas geralmente o pessoal faz isso para ter gastos desnecessários. Aí, às vezes, sei lá, de repente você quer reformar a casa, quer comprar roupa, alguma coisa, só que épocas de festas aí, né? Como final de ano, né? Natal e outras aí. E muitas vezes você não se atenta para isso, né? E seria mais interessante você pagar a vista. Para os varejistas, é positivo, é melhor que eles vendam no prazo. Por quê? Porque eles vão ter sempre mercadoria, sempre ter capital de giro, sempre ele enquanto ele vende uma geladeira no prazo ali, vende várias, ele paga aquela e vai quitando, e pega aqui no prazo, vai pagando. Então, para eles que comercializam sempre tem dinheiro em caixa, isso é bom. Mas para quem não é um melhor a se fazer.
Então o que acontece? Ao longo de anos, isso não vem acontecendo agora, ao longo de anos, não tem agora uma precisão, a Americana vem fazendo isso, só que chegou num ponto que ela estava devendo muito, né? Muito mesmo. Os valores ultrapassando, não sei exatamente aqui o valor, mas muito forte. Chegou ao ponto dela ficar devendo aos credores, né? E aí, sem dinheiro para pagar os credores, o que é que se faz? Alternativa, se você está devendo e tem que pagar, no caso que aconteceu dela, ela já não tinha mais como recorrer aos fornecedores do tanto que está devendo. Então aí ela foi recorrer aos bancos. Então ela chegou para os bancões, né, aí, né, os bancos, grandes instituições financeiras, e começou a pegar empréstimo. Isso mesmo. Então ela chegou para, de repente, eu não sei aqui, o pessoal vou citar, o Itaú, o Bradesco, o Santander, sei lá, e começou a pegar empréstimo. E aí aconteceu o seguinte, os bancos disseram, eu vou lhe emprestar, mas isso vai ter um preço. Isso não vai ser barato, isso vai sair caro para você. Então aí, tudo bem, a gente assume, a gente tem dinheiro, a gente consegue esse dinheiro fácil, então aceitaram. Só que o problema, justamente os bancos, as taxas de banco é muito alta. E isso foi acontecendo ao longo de anos. Então, os bancos cobram empréstimos caríssimos. Se for reparar mesmo agora, se você for pegar um empréstimo e você segue o canal, você vai ver que as taxas de juros estão altíssimas, né? Selic está aí beirando quase os 14%. E aí você, há 2 anos atrás, você tem uma taxa bem menos de 2%. Então por aí você tira. Se você pegar seu empréstimo há 2, 3 anos atrás, você ia pagar uma taxa de 2,5%, 2,8%, né? Se fosse pegar hoje, você vai pagar quase 14%. Então para você ter uma ideia, né, de quão caro está. A mesma coisa para eles. Então eles enfrentaram uma crise, que foi o coronavírus, pegaram empréstimo no banco, e os bancos eles vão querer. Não tem como ele dar um calote nos bancos. E aí a conta chegou. E vinha rolando. Ele não, com certeza, assim, não foi especificado, mas pelo que deu para entender, né, mais ou menos, até agora não pesquisou, que essa dívida chegou nesse ponto. Mas bom, Paulo, e agora? O que é que acontece? Vai decretar falência? Qual a situação? Bom, eles têm pessoas investidoras muito fortes mesmo. Não sei se seria interessante esses investidores pegar o seu capital e investir para tentar levantar, porque é uma grana muito alta. É um dinheiro que vale muito, né? Muito mais do que a loja, né? Se você tem ideia, eles valem pouco mais de 11 bilhões, e eles estão dando 40 bilhões. Eu não sei exatamente, a situação é muito delicada, né? Para você tira por você tem um dinheiro, você investir uma dívida que é maior do que vale a empresa, eu sinceramente não sei se é vantajoso, né? Eu, como assim, estou acompanhando sempre finanças e sou investidor também, eu já tive durante um tempo ações da Americana, só que assim, já faz tempo isso, né? Eu não invisto mais porque o varejo não é tão atrativo. É como diz o Bassi, né? O maior investidor, pessoa física, né, daqui. Ele diz que o varejo vai se quebrar em algum momento. Ele já deu evidências aí que existiram empresas que nem Mesbla, né? E outras do passado aí, como a Lobras, né, que em época daquele tempo, entre outras, né, como também agora recentemente na pandemia, né, Insinuante, Ricardo Elétrico, né, e outras aí que eu não lembro agora no momento, faliram, né? E ele disse, ele é bem claro, né, que o varejo vai quebrar, é certo quebrar.
porque é um mercado muito oscilante, né? Que ele depende muito de fatores externos, como épocas. Se tiver uma crise, por exemplo, ele não vai ter capital para manter funcionário, né? O que eu acho negativo é os funcionários, né? Eles têm muitos funcionários. Salvo engano, em todo o Brasil, eles têm mais de 100 mil funcionários, muito mais. Acredito que para mais de 150 mil funcionários. Então, você fica pensando assim, o impacto de uma empresa dessa, né? Às vezes as pessoas, por ignorância, né? Ignorância que eu digo de cultura, achar que a empresa é rica, se quebrar não tem problema. Mas, gente, se decretar falência, muitos pais de família, muita gente que depende da loja vai desempregar. Então a gente não pode pensar por esse lado, né? Torcer a pensar desse ponto de vista. Claro que nós sabemos muito bem que o impacto é grande, né? Então, o que acontece? Ela, nesse momento, ela entrou em ação judicial, né? O que é ação judicial? É quando você entra, né? Quando você está listado na bolsa, você pode entrar com ação judicial para você não sofrer um processo de falência. Então você vai entrar com esse recurso para tentar negociar com os credores. É quando vai intermediar ali, estou lhe devendo, vamos ver o que a gente pode fazer para recuperar. E aí é meio complicado, porque tem certos credores que vão querer prazos para receber o dinheiro, porque eles têm também seus compromissos, né? E são vários. Então aí vai o processo também, né? Se eles vão conseguir pagar, onde é que eles vão conseguir esse recurso todo, né? Já que aos bancos eles não podem pedir empréstimo, acredito eu, porque já tem uma dívida muito alta com eles. E não sei como é que eles podem fazer, né? Eles têm tradições, eles podem de repente pegar um recurso com um dos seus investidores emprestado e essas pessoas no longo prazo, né, conseguirem depois ter esse retorno do dinheiro, né? Então é muito complicado, pessoal, é muito complicado. As ações caíram bastante, né? Os investidores aí estão sofrendo impacto, né? O Nubank também tem participações, né? No Invest também, como disse. Tem alguns fundos imobiliários também que tem seus galpões aí também alugados, né? Mas acredito eu que esses fundos imobiliários aí não vão sofrer tanto impactos por eles. Vamos supor, se você tem um galpão alugado para uma loja americana, né? O que acontece? Eu acredito que saindo eles, não vai faltar cliente, né? Eu acredito eu que vai sofrer um pouco, mas não vai ser um impacto tão significante. Depois os imobiliários, eles têm vários galpões e lojas, né? Com outras empresas também, né? Ele não só tem as americanas, né? Acredito eu que a princípio vai sofrer sim um grande impacto, mas porém não chega a ser tão relevante assim, acredito eu, né? Espero que não. Então assim, pessoal, é muito delicado essa questão das americanas, né? É uma loja de tradição, né? Quase centenária aí, né? Tem grandes investidores, um potencial muito grande para poder reerguer, mas acredito eu que ainda é muito cedo para a gente ter um posicionamento, né, sobre essa situação, né, porque foi pego todo mundo de surpresa, né? Você vê, uma dívida que iniciou há muito tempo e agora a bomba veio estourar, né? Então, pessoal, quanto ela decretar falência, é uma situação que a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe porque é um fato novo, né? Quando entra em processo de
de ação judicial é muito delicado, né? Você vê que teve empresas aí que entrou em ações judiciais e não conseguiram, né, cumprir, né? Então foram vendidos, né? Exemplo a Oi, por exemplo, né? Descobriu um rombo também há um tempo atrás aí, né? Da Irbis aí, né? A Irbis ainda está, né? Não sei se está em ação judicial, mas teve um rombo aí. Então, essa dívida, para vocês entenderem da Americana, é uma dívida que, com esse dinheiro, daria para comprar muitas empresas. Daria para comprar várias empresas. Para você ter uma ideia, eu vou dizer para vocês aqui, com esse valor, quais empresas você poderia comprar. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, ela está valendo atualmente 11 bilhões. Né? Esse é o real valor das lojas americanas, né? O valor de patrimônio deles, né? 11 bilhões. Com esse valor, dá para comprar mais ou menos. Então, pessoal, dá para comprar justamente 6 empresas, né? Você tem ideia, né? Dá para comprar a Oi, a Melius, a Cinja, a Taurus e a Pets. Com esses 11 bilhões, você vê, né? O quão valioso ela é e a dívida maior do que isso. Então, quem tem alguns fundos imobiliários irão sofrer também o impacto, como eu disse, mas acredito que não tanto, né? Como a MXR11, GGRC 11, XPL 11 e VLBI 11. Né? Como eu disse, assim, vão sofrer impactos, mas o imobiliário, eu acredito que, apesar de tudo, eles vão sofrer impacto, mas como eles têm muitos galpões, muitas lojas e eles sempre têm muitos, como dizem, inquilinos, é fácil ele conseguir relocar isso, né? Acredito que pode sofrer, como eu disse no começo, no princípio, alguma mudança significativa, mas acredito que não tanto. Quanto os clientes do Nuinvest, também, como é um patrimônio, como é um valor, como o Nubank tem apenas 1%, né, de seus investimentos, digamos assim, atrelado à loja americana, não um valor significativo, né, 1% do Nubank. Pode ser que sofra alguma modificação pela taxa. Ainda cedo, eu acredito que o Nubank vai ter que segurar, né? Acredito que ele tem uma boa reserva, né? Um banco bem consolidado, né? Apesar de ele não ter ações aqui, né, na nossa bolsa, mas ele é um banco, ele é muito forte, né? Inclusive um dos maiores investidores do mundo, né? O maior, que é o Warren Buffett, ele também tem seus investimentos no banco. Então, acho que não é motivo para se preocupar. Agora, quanto à situação da Americana, realmente a gente vai ter que aguardar para ver o desenrolar, né? Já que ela entrou em ação judicial, né? Então, é bem delicado, né? Corre o risco de decretar falência. É possível. Como é possível também ela sair dessa também, né? Vai depender muito, né, de como vai se desempenhar, desenrolar os credores, né, com eles, a negociação, se os investidores, né, vai entrar junto também, né? Então é algo que é bem delicado, né, para se dizer, acredito eu, que ainda é cedo também, né, para chegar numa conclusão. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né, sobre as americanas, né? Lembrando que, assim, o ruim é que as americanas tem muita gente que trabalha, né? Tem muitos acionistas que perderam, mas o pior é o desemprego, e quando quebra uma empresa, né,
nessa proporção não é nada legal, né? Não é nada bom. A gente tem que torcer para que ela consiga dar a volta por cima, porque são muitas famílias que dependem dessa loja, né? Imagine quantas pessoas não vão ficar desempregadas, né? Então fica aqui a minha torcida, e assim que eu tiver mais informações sobre isso eu vou passar para vocês. Como eu disse, eu esperei ter mais informações para passar para vocês, né? Como eu disse, assim, foi descoberto agora que não é bem 20 milhões, como eu vi muitos influencers falando aí, já ultrapassou isso, agora é 40 bilhões, né? Uma dívida muito alta, e não é fácil também, sinceramente, só esperando e aguardando para ver. Então era isso, pessoal, que eu queria falar para vocês, né? Agradeço a vocês que ficaram aqui até o final do vídeo, que me seguem aqui no canal, né? Peço a vocês que, se não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal, para dar essa força, o YouTube entender que esse vídeo é relevância, né? Também dê aquele like, muito importante também vocês compartilharem para outras pessoas, para o YouTube entender mais e mais que esse vídeo é relevância para as pessoas. Se ficou alguma dúvida aqui, me desculpem, é muita informação, às vezes pode ser que eu não consiga passar tudo, talvez ficou algo sem você entender, mas pode acreditar que eu coletei todas as informações aqui. Não é fácil passar sempre tudo, pode ser que alguma coisa passe despercebido. O vídeo foi um pouco mais demorado porque exige que eu passe tudo detalhado, né, para vocês aqui. Mas acredito que foi esclarecido boa parte das dúvidas de vocês. Se não, bota aí nos comentários, pessoal. E se você tem mais uma sugestão de vídeo, alguma coisa, bota aí. Quem sabe na próxima vez eu não possa esclarecer mais sobre alguma parte que você tem dúvida aí sobre investimentos. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Obrigado a vocês novamente por ficar até o final desse vídeo. Sigam no Instagram também, pessoal. Eu posto lá sempre planilhas. Estou sempre lançando, falando sobre investimento também, né, em plataformas. E é isso. Muito obrigado e até a próxima, pessoal, aí com mais dicas de finanças e investimento.